7 FM, 16 horas e 35 minutos em São Paulo. Estamos recebendo nossos estúdios o seu Antônio Neto, que nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, sorocabense ou sorocabano? Sorocabano, viu, pessoal? Ele tem 65 anos, isso? Carinha de 64. Eu ia falar, você não parece ter 65 não, uns 89 mais ou menos. Tô brincando. Pode olhar aqui. Eu sou brincador, meu. O senhor é administrador de empresas, analista de sistemas. Eu trabalhei com computador. Depois a gente vai falar um assunto que não tem nada a ver com a nossa entrevista. Líder trabalhista, filho de Guarino Fernandes dos Santos, atuou à frente do CSB. Não é time de futebol, não, é central dos sindicatos brasileiros e junto aos movimentos sociais pela dignidade dos trabalhadores do país, contra os retrocessos nos direitos do povo brasileiro e por uma justiça social. Durante toda a sua trajetória e desde muito jovem atuou nos movimentos que lutavam contra a opressão econômica e social neste país. Antônio Neto tornou-se representante dos trabalhadores em tecnologia da informação, TI, e participou ativamente das lutas pela formulação da Constituição Federal em 1988. Eu não vou falar tudo porque nós vamos ficar até amanhã. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde, Paulinho Pereira. Prazer estar aqui na SAT FM. Prazer é todo nosso, bem-vindo mesmo, viu? A cidade de Suzano, a cidade operária. Foi uma cidade das flores, não é mais. É considerada a cidade das flores. Foi considerada a cidade das flores. E nem do voleibol não é mais. Está voltando a ser a cidade do voleibol. Temos um time aí sub-19 que está estourado em primeiro lugar na liga. Bateu em todo mundo, bateu no SESI, bateu em todo mundo até agora. Pinheiros, não tem pra ninguém. Isso é Começou agora o time, já e catalisa bem a cidade em torno de uma coisa. É bem legal. É bem legal. Trazer o turismo pra cá, né? Trazer e difundir ainda mais a cidade de Suzano aí pelo Brasil inteiro. A cidade que já teve um super time de vôlei, não sei se você lembra, né? O repórter e tal, e teve outros patrocinadores. Pô, foi campeão internacional, ganhou tudo, papou tudo que é título no estado, no Brasil, e também vários títulos mundiais aí, trouxe muito nome para a cidade, né? Perfeito. Muito bem, o senhor hoje está aí em campanha, né? O senhor é candidato ao Senado, é isso? Ao Senado pelo PDT. Eu tenho visto, que nem eu falei agora há pouco, o senhor já tinha avisado que ia ter um problema de trânsito, né? Mas tudo bem, tá aqui. Agora é importante a gente fazer o nosso bate-papo, né? Esse ping-pong. Muito bom. E o senhor está saindo pelo PDT, que é o mesmo partido do Ciro Gomes, e também do Marcelo Cândido, que foi prefeito da cidade de Suzano por 2 gestões, né? Que é candidato ao governo de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Vamos falar de Brasil, vamos falar também o que o senhor vai trazer de benefícios, caso o senhor seja eleito senador, né? Para o estado de São Paulo. E vamos falar um pouco de crise. O Brasil está numa crise terrível. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Vamos falar primeiro de crise. O senhor, sendo eleito como senador da República, o que o senhor faria lá em Brasília para amenizar um pouco a crise aqui no estado de São Paulo ou no próprio Brasil, aí, com projetos de lei, com pensamentos? O que você tem ideia sobre isso? Já que você vem do movimento trabalhista aí e tem muitas ideias, tal, geração de emprego que está, eles fazem 13, 14 milhões, eu sempre estou falando, 25 milhões de desempregados no Brasil. Não adianta falar 12 milhões, 13 milhões, na minha cabeça são mais de 25 milhões de empregados. Agora eu estou começando a chegar no número que eu falei, que tem lá o pessoal que não vai mais procurar emprego, aquele que já está de saco cheio, que não consegue emprego, está vendendo coxinha na feira, e assim vai, o subemprego, né? Então eu calculo aí, brincando, por baixo, 25 milhões de desempregados no nosso país. O senhor lá em Brasília, o que o senhor faria por todo mundo e para os projetos para poder gerar as coisas aqui? Pois não, Paulinho. Primeiro vou atualizar os seus números. O número é maior, infelizmente, para o Brasil. O senhor acha que é mais de 25 Esse milhões? Número de 13,7 milhões são aqueles que procuram emprego, mas no subemprego, no bico, correndo do rapa aí nas cidades, são 32 milhões. Então, pela primeira vez na história, você está tendo um problema que você tem mais gente na informalidade, no desemprego, do que formal real, entendeu? Então nós estamos nos candidatando ao Senado justamente para ajudar o próprio Ciro Gomes, nosso futuro presidente da República, a acabar com esse estado de coisas. Então veja você, as propostas de Ciro Gomes são as propostas que nós defendemos, e o Senado tem um papel importante nisso. O Senado é uma casa revisional. Além das tarefas do senador, que faz com que efetivamente você possa
aprovar embaixadores, aprovar ministros, aquelas coisas todas que são tarefas do Senado, ele também legisla, e legisla de maneira concreta, faz a revisão de toda a lei que vem da Câmara sendo aprovada. E o que a gente viu no caso da reforma trabalhista, por exemplo, Paulinho, foi justamente que o Senado se omitiu, prevaricou, deixou de fazer a revisão. Tanto que a lei saiu com muitas inconstitucionalidades, saiu com inconvencionalidades, ou seja, foi contra aquilo que nós chamamos de convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Tanto que esse ano até entrou com um nome sujo na lista da OIT para dizer o seguinte: você tem que explicar que não pode fazer essas alterações da maneira que foi feita. Isso nos levou a colocar o nosso nome à disposição. Então a gente quer, primeiro, propor uma reforma trabalhista, revogar essa que está aí, fazer uma discussão com a sociedade, que não temos medo de discutir reforma não, tanto reforma trabalhista, previdenciária, mas desde que ela não tire direitos, que ela possa melhorar e que ela possa harmonizar cada vez mais quem produz com quem trabalha. Esse é o grande mote dessas coisas. Mas tem algumas coisas absurdas acontecendo no Brasil nos últimos 3 anos. Você pega, por exemplo, tem uma tal da Emenda Constitucional 95 que congelou o orçamento do Estado por 20 anos. Aí é brincadeira. E congelou de uma maneira, no pior momento de arrecadação, no pior momento de utilização de orçamentos. Tanto que a gente fala assim, veja o orçamento da cultura. Vamos pegar um crime que esse governo cometeu, que foi o incêndio lá do Museu Nacional. Veja, Paulo, você há de convir comigo, Paulinho, que essa coisa é absurda. Aí vamos olhar o orçamento de manutenção desse... Se a gente for falar desses incêndios todos que aconteceram aí no passado, da palavra... Nossa, por falta de verba para a cultura. Mas veja... E o Museu de Ipiranga abandonado desde 2013. Veja, vamos falar para você... O orçamento do Museu Nacional para o ano de 2018 era de 520 mil, Paulinho. E só tinham liberado em torno de 80 mil até julho. A mulher falou que está com 40 mil lá. Ela só estava todo mês com 40 mil reais só para poder fazer a manutenção do museu. Não é à toa que quando o bombeiro chega lá não tem extintor, chega lá não tem água. E as gambiarras soltas. Mas veja, quando você olha que isso aqui é o orçamento anual, 520 mil lá do museu, e aí você pega 1 minuto, vou repetir para você, Paulinho, 1 minuto da dívida que foi paga o ano passado, dos 400 e poucos bilhões de reais que foram pagos de juros e dívida pública, 1 minuto dá mais de 700 mil reais. Ou seja, em 1 minuto é mais do que o orçamento de um ano inteiro da coisa. Há um abandono, um descalabro. Por isso que não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para transporte. Então a ideia de você revogar essa Emenda Constitucional 95, e todo mundo que você entrevistar ou você vir na televisão, principalmente esses que estão nos assistindo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, é bom você prestar atenção nos candidatos. Qualquer candidato ao Senado, candidato a deputado federal, candidato a presidente, candidato a governador, que não apoiar a revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, ou é hipócrita ou está mentindo, porque não vai poder fazer nada, não há orçamento para fazer nada. É por isso que a primeira proposta de Ciro Gomes, e eu como senador vou ajudá-lo a aprovar, é revogação da Emenda 95 para que você possa efetivamente administrar o governo. Então, essa é uma das coisas que nós podemos fazer. Segundo, vamos fazer uma reforma tributária, que eu acho que é uma coisa que dá para conversar gostoso aqui também, viu, Paulinho? Sim. Porque no Brasil, você que... eu gosto de falar. Se a gente começar a falar, a gente vai ficar uns 3 dias aqui, porque eu adoro bater papo, adoro puxar, fazer pergunta, é comigo mesmo. Essa é a vantagem do rádio, na verdade. Eu não sei se você tem esse tempo, mas eu estou aqui à disposição. O meu tempo é o seu tempo. Então, vamos, é isso aqui. Vamos lá. Uma reforma tributária. No Brasil, quem paga imposto é pobre. Não é isso? Então você pega, por exemplo, lucros e dividendos de empresa, isso não é tributado. Aí ocorre que um banco distribui de lucros e dividendos 9 bilhões de reais. B de bolacha, de bola mesmo. Né? 9 bilhões para 5 famílias lá do Banco Itaú. Sabe quanto eles pagaram de imposto disso aí? Nada. Imaginei. Isso é uma coisa absurda. Aí você pega o companheiro motoboy que pode estar nos assistindo aqui, ou alguém que tem na família, alguém que tem uma motinho lá de 150 cilindradas, 200 cilindradas, para trabalhar aqui em Suzano.
Ele paga IPVA, Paulinho? Ah, tem que pagar, né? Tem que pagar. Senão tem não... que pagar. Agora, você sabia que jet ski não paga? Você sabia que iate não paga? Que barco não paga? Helicóptero não paga? E que também esses jatos particulares aí não pagam IPVA? Olha que coisa. Que beleza, hein? Se tributar isso, Paulinho, só se tributar o que está definido isso, dá 4,6 bilhões de arrecadação, Paulinho. Então, quem paga imposto é pobre. Aí você vai olhar a tabela do imposto de renda. Você paga imposto de renda, Paulinho. Paga lá os 27,5, que eu sei que você ganha bem aqui na rádio. Paga 27,5, não é isso? Tá certo? Só que é o seguinte, sabe quanto está defasada a tabela do imposto de renda? Mais de 80%. Ou seja, nós, trabalhadores, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, é que paga, porque é descontado na fonte, é retido na fonte, e as empresas repassam para o governo, e aí o rico não paga. Então, esta reforma precisa ser feita, uma reforma tributária, em que a gente tribute lucros e dividendos, tribute grandes fortunas e alivie da classe média, da classe pobre, efetivamente, a tributação do imposto, que não é possível, o povo não aguenta mais pagar tanto imposto. Paulinho, R$ 1.700 está pagando 15% de imposto de renda. Olha, é brincadeira? Vários candidatos, já estou ouvindo essa história, já tem uns 3 mandatos aí. Imposto único. Esse imposto único é tão difícil assim de ter esse imposto único aí? Não é possível. Para que redução de. Não, imposto único é uma falácia. É falácia. Primeiro que não dá para ter imposto único. Mas você ouviu muito sobre isso, né? Nossa, você falou muito sobre isso. Se falou muito, mas na verdade o que nós estamos propondo é o IVA. Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir 5 impostos transformado num único imposto. Então, vai juntar IPI, ISS e ICMS. Esse aí que o Ciro está propondo, certo? Isso. Eu queria que você, já que você tocou nesse assunto, esse imposto aí, me explica ele em detalhes. São 5 impostos no imposto só, é a mesma coisa que você pegar 5 impostos, somar e vai virar um imposto só? Não. Ou não? Não, ele muda. É conceito. Vai reduzir, é conceito. E vai também redistribuir para estados e municípios, porque 2 dos 5 hoje são contribuições. Uma delas é contribuição sobre o lucro líquido das empresas, que vai lá fica só no federal, não é distribuído. Porque todo o imposto, o que você lê que é imposto, ICMS, imposto, IPI, imposto, né? E aí você tem ISS, são impostos, você juntando isso aqui, é tudo imposto de distribuir para estados, municípios e federação. Contribuição fica só no governo federal. Então nós vamos juntar os 5, transformar no imposto e mudar a fonte de pagamento. Por exemplo, hoje, quando você faz um ICMS aqui em São Paulo, ele é cobrado na origem. Então, se eu faço um produto aqui e ele é vendido em qualquer cidade do Norte e Nordeste, o ICMS é para São Paulo. Quando faz um produto lá no Nordeste e vende em São Paulo, o ICMS fica lá no Norte e Nordeste. Este vai ser cobrado no destino, aonde ele é consumido. Então você vai ter uma redistribuição dos tributos no Brasil. Você imagine, o povo de Suzano aqui, quando está comprando qualquer coisa nas lojas, provavelmente, como os produtos foram fabricados fora daqui, o imposto ficou lá. E a cidade que precisa ter dinheiro para melhorar suas vias públicas, para melhorar seu hospital, a sua guarda municipal, as suas coisas todas aqui, não pegou nenhum pedacinho desse imposto. E o IVA faz isso. Ele junta e agrupa e redistribui. E, obviamente, com tarifas únicas. Porque o ICMS hoje tem 27 estados, sendo 26 estados e o nosso Distrito Federal. O que ocorre, Paulinho? Cada estado tem uma alíquota para isso aí. E isso gera um problema grave de distorção e cria aquilo que a gente ouviu falar de guerra fiscal, de empresa sair de Suzano e mudar para outro estado, porque lá tem um incentivo melhor, que o ISS é mais barato, o ICMS é mais barato. O IPVA é mais barato. Todas essas coisas. Perfeito? Sim. Então essa vai ser a diferença da reforma. Além de rever a tabela de imposto de renda, tributar fortunas. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Reforma da Previdência. Fala sobre a reforma da Previdência. A famosa reforma da Previdência que o Temer jogou para o ano que vem. A bomba. Né? Eu sei que tem alguns países que estão tentando, a própria Rússia está tentando fazer reforma da Previdência e a população da Rússia foi contra. Uma grande parte da população lá da Rússia estão quebrando tudo.
né, contra a reforma da Previdência. E outros países, como Itália, Argentina e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco da reforma da Previdência, o senhor como senador, caso o senhor seja eleito. Essa é a grande vantagem da gente poder ser representante trabalhador e ter discutido isso profundamente. E conhecer a matéria. Nós trabalhamos com a ideia de que não somos contra a reforma. Já falamos aqui da questão da reforma trabalhista, vamos falar da Previdência. Agora, reforma que você vai tirar direito das pessoas. Então, a minha proposta sempre foi o seguinte: quer discutir reforma da Previdência? Vamos discuti-la. A partir do momento que eu aprovei uma lei, mudou a Previdência, vale a partir daqui para quem entrar para dentro da Previdência. Porque você já está há uns anos pagando a sua Previdência e de repente muda todo o conceito. Lhe impõe um fator previdenciário que tira de no máximo 70% e no mínimo 30% da sua aposentadoria para o resto da sua vida, se você optar por aposentar sob o fator previdenciário. Ou então, se você entrar no cálculo 85, 90, você tem que ter a sua idade mais o tempo de contribuição ser 90 anos somados, e aí você poderia aposentar, ou seja, tudo mexendo com direitos, dando essa reforma do Temer e do PSDB, do DEM, que era a reforma que eles tentaram fazer, que felizmente a população percebeu que não era boa para ela, porque passou a pagar 49 anos para se aposentar. Você vê que um estilo desde 88. E outra coisa, Paulinho, é bom lembrar também que esses técnicos que estão fazendo aí essas projeções, que dizem que lá em 2050 o Brasil vai ter muita pessoa de idade, aquelas coisas todas. Não, a população de fato está envelhecendo, né? Está se morrendo mais velho, né? Vamos incentivar então o nascimento, né? E a superpopulação? Não, o Brasil tem muito mais espaço. Quantos países? O Japão, vê o tamanho do Japão, vê o tamanho do Brasil, veja os países. Mas lá no Japão é controlado. Não, o Japão não tem controle. Não é proibido, mas lá se recomenda, né, que tenha no máximo é como nós filhos, recomendamos aqui, o que houve aqui o tempo tem gente que tem 15 filhos aí, pô. Não, é bem pouca gente. O Mr. Cacra, que faleceu, tem 40 filhos. 32, para ser exato. Lá. Tem que fazer a média, porque ele tinha 3 esposas, né? Nada, tinha umas 30 esposas, esse cara. Tinha, né? Mas então, fazer uma reforma da Previdência dela tem que ser feita sem tirar direitos de ninguém, especialmente o povo mais sofrido. Imagine você trabalha aqui em Suzano, num ambiente que eu digo que é com conforto térmico, com tranquilidade. Então, se você tiver que aposentar com idade mínima de 65 anos, está correto. Você tem condição de suportar isso. Porque nós sabemos que ao longo dos anos aumentou a qualidade de vida e você pôde ter mais idade em relação aos anos anteriores. Mas e aquele que trabalha no interior do Nordeste, que corta cana aqui, vamos pegar aqui Guariba, em São Paulo, que corta cana, você acha que ele tem que ter o mesmo tempo de idade para se aposentar que você? Não pode ter. E ele vai morrer antes também. Morre antes, quer dizer, é fazer ele pagar a Previdência para ele não receber a aposentadoria. É verdade. Isso que nós temos que olhar com carinho. Então, separar algumas coisas, lembrar a todo mundo, inclusive aos que estão aí discutindo, que há um passivo das empresas para com a Previdência de 450 bilhões de reais e não pagam. Desconta do trabalhador e não paga. E depois, sabe o que o governo faz? Faz refis, dá desconto, abate multa, abate juro e diz para ele, paga em 96 vezes. Aí o cara vai lá, paga 1, 2, porque retirou o tal do CND, que autoriza ele a participar de licitações, autoriza ele a fazer uma série de negócios com o governo, e depois ele para de pagar e aguarda um novo refis. E usa o dinheiro do povo, seja do trabalhador que ele descontou, seja o que ele deveria contribuir para a especulação financeira. Então essas coisas têm que ser olhadas com muito carinho. E acho que está na hora de você fazer uma discussão com a sociedade. O que ela quer efetivamente. E por isso nós estamos propondo, e o presidente Ciro acatou essa ideia, que se na discussão do Congresso não houver consenso de uma reforma que não prejudique os trabalhadores, as mulheres, o povo mais pobre, né? Porque mexer com os privilégios ninguém quer mexer, Paulinho. Não. Ninguém quer mexer com privilégios. E aí, se não deu certo no Congresso, vamos consultar o povo, plebiscito e referendo. Só te perguntar, só uma pergunta, só sim ou não? Você é a favor ou é contra a reforma da Previdência? Em princípio, eu acho que está na hora de você fazer uma rediscussão do modelo previdenciário brasileiro. Ponto.
Agora, qual é o que vai ser utilizado? Eu quero discutir isso. Porque em 88, e eu posso falar isso, que eu estive lutando lá pela nossa Constituinte, para incluir as coisas, ela fez um conceito diferenciado. Muita gente discute Previdência descolado daquilo que é o princípio dela, que ela está dentro da Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social. Agora quer discutir separadamente. Desde a emenda 20 de 98, lá que o Fernando Henrique fez, separaram a Previdência para dizer que ela tem que ser discutida à parte. Não tem que ser discutida à parte. Precisamos repactuar isso dentro da Constituição também. Muito bem. Você já foi político alguma vez? Lá atrás, em 1900 e lá? Nunca exerci o mandato legislativo, nem executivo. Na verdade, eu sempre fui dirigente sindical. Dirigente sindical. Dirigente sindical, aquele camarada que acorda às 4 horas da manhã, vai na porta da fábrica, né? Sobe em cima do carro de som lá, com reivindicações em benefício dos trabalhadores, tais como aumento de salário, hora extra, direitos. Auxílio creche, PLR. É muita coisa, é verdade. Tem muita coisa. Porque a CLT ela tem um patamar mínimo para todo mundo. E cada categoria tem uma convenção coletiva que abrange a sua categoria com melhoras em relação à CLT. E depois, por empresa, você também tem acordos coletivos que melhoram especificamente dentro daquela empresa. Perfeitamente. Nós estamos transmitindo a nossa entrevista pelo Facebook, também pelo YouTube. Você pode fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp 11 São Paulo 989 97 0701 989 97 0701 ou também dentro do próprio Facebook. Você pode fazer a sua pergunta, curiosidade, se você quiser. Nós estamos batendo um papo com o Antônio Neto, ele é candidato ao Senado de São Paulo pelo PDT. Senhor Antônio, vou chamar o senhor Antônio. Seu Antônio é bom e seu Paulinho. Você é de lá do interiorzão, né? Eu gosto de Sorocaba. Sorocaba é bonita, aquela cidade, conheço bem Sorocaba. Cresceu bastante, trabalhei em Itu, trabalhei em Rio Preto, já rodei pra caramba. Então eu gosto muito do interior. O interior é muito bom pra se morar, né? É bom. Agora o interior, você que roda muito o interior de São Paulo, fala pra gente, como é que tá o interior de São Paulo? Essa onda de crimes, segurança pública, enfim, no modo geral. Como é que está a situação do interior de São Paulo? Porque a gente que não sai de Suzano, a gente está por aqui sempre, mas não dá para a gente ficar rodando. Mas você que está fazendo aí campanha, como é que está o interior de São Paulo? Olha, está triste ver a insegurança pública, né? Não é a segurança pública. Você está sabendo que o Exército está em Suzano desde antes de ontem? O Exército está em Suzano, de verdade, está igual ao Rio de Janeiro. Não é intervenção militar, parece intervenção militar. O suzanense está se sentindo seguro hoje. Porque o Exército está com acho que 600 homens na cidade, ou 400 homens, homem pra caramba. Estão ali alojados no estádio municipal, montaram acampamento mesmo, com blindados e o caramba 4. E estão fazendo rondas na cidade. Por quê? Suzano, como a pergunta sobre segurança pública, ela faz parte, infelizmente, da quantidade de cidades com o índice de criminalidade. Suzano está lá em cima, lá, viu? Então o Exército fez lá um mapeamento do estado de São Paulo, quais são as cidades inseguras. Suzano, infelizmente, está lá. E o Exército veio para ficar uma semana aqui. E olha que está dando resultado, hein? Tá prendendo gente, já trocaram tiro aí com os bandidos. Tá ficando igual ao Rio de Janeiro, Suzano. Então, fala pra gente, como é que tá o interior de São Paulo? Eles vão embora no final de semana. Que triste isso, saber disso. É lamentável, o negócio triste. É lamentável. Isso significa a falência da segurança pública. Por isso que nós precisamos mudar todo o Sistema Nacional de Segurança Pública. Embora a segurança pública hoje seja um dever do Estado, né? Você sabe que o município tem pouco o que fazer em relação a isso, a não ser convênios, principalmente na área de trânsito. No demais, ele fica com as dificuldades. E se você... A mesma problemática que você tem aqui em Suzano, pelo que você está me falando, eu tenho visto no interior. Essas coisas que vocês assistem na televisão que nos assusta, de repente com bananas de dinamite, assaltos a bancos. A bancos, né? Você viu como que os carros... Não, em Rio Claro foi uma coisa... de dinheiro também lá, de valores? Em Rio Claro, quando nós estivemos lá, foi uma coisa absurda. Você tem Caixa Econômica, Banco do Brasil e Bradesco, os três na mesma praça. Eles chegaram... Tiraram, inclusive, aqueles que eram mendigos, que estavam lá, como é que eu falo?
dormindo na praça, falaram, olha, por favor, vocês se afastem, vai ter uma operação aqui. Afastaram os mendigos. E aí o que aconteceu? Explodiram os 3 bancos e levaram tudo. Quer dizer, um absurdo. Então, nós estamos estudando muito isso aí. O presidente Ciro tem feito um trabalho muito grande sobre essa questão, porque isso é o que vai ser o grande diferencial do futuro. Nós vamos ter que resolver o problema da segurança pública no Brasil. Controle de fronteiras, controle seco e mar, né? Ou seja, você tem 8.500.000 metros quadrados, mas você tem 7.500 metros de fronteira, você tem de mar, e aí não adianta, você não vai conseguir efetivo para ficar nessas pontas nunca. Você vai ter que usar tecnologia, ou seja, vai ter que usar drones, satélites, para que você possa combater o tráfico e o tal das armas que venham por aí. Mas, acima de tudo, é como você ter uma polícia. Você sabe que a nossa Polícia Federal tem 11 mil homens e mulheres efetivos nela. E boa parte dela está nos serviços burocráticos. 11 mil? A gente tem até medo. Você não tem os números de quem está no serviço administrativo? A gente calcula que em torno de 20% ou 30%. Nossa, é gente pra caramba que poderia estar na rua, né? Deveria estar na rua. Deveria. Mas por quê? Quanto tempo que você não vê que tem um concurso público para agentes da Polícia Federal, para delegados da Polícia Federal? Aliás, quanto tempo que você não vê um concurso público? Porque entrou-se naquela história, o Estado é mínimo, o Estado é mínimo, o Estado é mínimo. Aí é que é a história. Precisamos retomar, primeiro, tirar esses companheiros policiais federais, delegados federais da área burocrática e colocá-lo na rua, porque são os mais especializados, os mais bem treinados. Porque o Exército é treinado para outra coisa, viu, Paulinho? Isso que ele está fazendo aqui é uma exceção. Esse não é o papel do Exército. Não, eu acho que o pessoal está em treinamento para eventuais casos aí de... Outras intervenções? Olha, eu não sei, não vou falar nada, porque a gente vai falar, você tá fazendo não sei o que lá, Tá esquisito isso, viu? Tá esquisito. Eu acho que os caras... Não foi solicitado pelo prefeito? Não, foi não. Claro que não, foi o Exército que decidiu. Mas eu não sei se eles podem fazer isso sem. O prefeito nem estava aqui, estava viajando na China. É verdade. Chegou, os caras já estavam aqui. Mas tem que haver pelo menos uma solicitação ou do governador do estado. Não sei como é que os caras vieram parar aqui. Porque ele não pode chegar a se instalar. Eu não entrei em detalhes. Eu não entrevistei o comandante ainda. Eu estou doido para chamar o convidante. Ele poderia vir aqui. Por que vocês estão aqui, Suzano? Faça isso, porque ele poderá lhe dar toda a explicação. O Exército tem cumprido um papel e às vezes até cumpre papéis que não estão constitucionalmente definidos em acordos e solicitações. Você pega, a gente já viu o Exército construindo estradas, construindo obras de infraestrutura, já vimos o Exército fazendo a segurança no Rio de Janeiro, essa intervenção lá, interviu na segurança pública. Lá foi intervenção mesmo, né? E você sabe que não está dando certo, porque o papel do Exército não é isso, não é combater direto o crime, ele é preparado para guerra, para combate nas fronteiras, esse é o tipo de coisa que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica o fazem com muita competência. O Exército resolveu uma boa parte, já que nós falamos do Rio de Janeiro, quando mataram aqueles 3 militares do Exército, o Exército subiu o morro, não sei se você soube, claro, todo mundo soube, abafaram muita coisa ali. E os caras pegaram muito bandido ali, né? Pegaram muito bandido. E os caras que mataram os soldados, né, do Exército, estão aí, né? Presos, sei lá o que aconteceu. A gente vai fazer uma pausa, vou tomar um cafezinho, beber uma água, voltamos já para a segunda parte aqui, para Super Papo Gostoso, com o nosso candidato, né, que está aqui com a gente, falando sobre eleições. Voltamos já. É 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, sei lá quantos minutos. Voltamos já. 5 e 4 agora em São Paulo. Rádio Aumente o volume. Sat ZYU 763. Sat FM. Suzano, São Paulo. Sat FM. A rádio que fala com você. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas.
As notícias falsas geralmente são criadas com o objetivo de prejudicar alguém e acabam se espalhando rapidamente na internet. E você sabe como isso acontece? Por meio das redes sociais. As pessoas recebem as notícias em seus perfis e compartilham sem perceber que se tratam de informações falsas. Ou seja, elas acabam criando uma rede de desinformação. Os brasileiros utilizam muito as redes sociais. Você já imaginou quanta gente recebe e repassa informações erradas, modificadas e mentirosas? Por isso, você precisa ficar atento. Sempre que receber links, fotos e mensagens na sua rede social, é importante checar se as informações são verdadeiras. E como fazer isso? Vou te ajudar, vamos lá? Se você viu uma notícia duvidosa em sua timeline, verifique a fonte e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Também é importante verificar a data de publicação da notícia. Evite compartilhar correntes e desconfie de textos mal escritos. Mesmo se a notícia for repassada por um conhecido, fique atento. Reflita sobre os interesses por trás da mensagem que você recebeu. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Fala, Bolsonaro. O apelo que eu faço a você, vamos trabalhar ao lado, junto ao seu vizinho, junto ao seu local de trabalho, buscando mais um eleitor, mais um amigo para essa nossa causa. Fazemos o nosso projeto, de fato, para mudar o destino do nosso Brasil. Numa só bandeira, num só propósito, fazer desse país uma grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Dia 7 é 17. Muda Brasil, muda de verdade. Coligação PSL-PRTB. Atenção, lojistas e empresários. Anuncie na Sat FM, a primeira rádio de Suzano. O rádio é a mídia mais barata e ágil que existe e ouvida por 89% dos brasileiros. Com baixo custo, a Rádio Sat FM é um ótimo caminho para aproximar o seu cliente com economia e eficiência. Fazendo sua propaganda, seus produtos serão divulgados simultaneamente através de nossa rádio web e dos mais de 5.000 aplicativos Android baixados e instalados. Solicite um representante sem compromisso agora mesmo e tenha descontos de até 70%. Anuncie aqui. Ligue 11 4743 7615. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Ligue 11 4743 7615. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. Brasileiros já pagaram 1,6 trilhão de reais em impostos em 2018. É o que diz o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O número indica que, em média, municípios, estados e a União morderam cerca de R$8.000 daquilo que cada trabalhador recebeu de salário de janeiro para cá. Em 2017, a marca foi atingida 23 dias depois, o que mostra que a arrecadação disparou neste ano. Em nota, a Associação Comercial avaliou que parte do avanço é consequência de uma melhora da economia, já que quando o comércio vende mais e a indústria produz mais, os governos recolhem mais impostos. Porém, deixou claro que a carga tributária do país é alta e disse que os governos devem trabalhar para reduzir os gastos públicos e não podem nem pensar em novos aumentos de impostos. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet no site impostômetro.com.br. De hora em hora, informativo Sat FM. Programa Melhor da Tarde. Aqui você manda. Muito bem, estamos de volta. Opa, vou ligar o microfone aqui. Liguei, eu tava atendendo o celular aqui que tocou, hein? Não sei o que acontece lá não, mas eu acho que é coisa de candidato aqui. Verdade. Tá uma muvuca de gente falando lá, acho que deve ser alguma coisa de candidato. 5h09 em São Paulo, 17. Eu tô acostumado a fazer programa de manhã, então a gente fica meio atrapalhado agora à tarde, viu, pessoal? Não repara não, mas eu tô acostumado de manhã, todo mundo sabe das 8 ao meio-dia que eu tô no ar aqui, tá? Estamos com o Antônio Bento,
Né, seu Antônio? Antônio Neto. Aliás, Antônio Bento, Antônio Neto. Isso aí é Coronel. Coronel Antônio Bento é nome de música. É a música do Tim Maia. É. Seu Antônio Neto. Ele é candidato ao Senado por São Paulo pelo PDT. Vamos falar de Ciro Gomes. Ciro Gomes tá vindo. Será que ele vem para Suzano hoje ou não? Não, ele está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Porque os candidatos têm vindo para várias cidades. Aqui já tivemos alguns candidatos à presidência aqui, só veio, acho que o Boulos. Que eu me lembro assim, não me falha a memória. Mas o governo de São Paulo já vieram vários. Inclusive aqui na rádio já tivemos alguns aqui também. Bom, enfim, vamos falar de... Nós falamos... Você quer falar de trabalhista, que você estava falando de uma notícia aí de trabalho? Pode falar. Não, eu quero falar sobre o SP Ciro. Então, já que você tocou nesse assunto, eu vou mandar minha pergunta. Mande. E tem saído muita piada sobre isso. Você deve ter acompanhado as redes sociais, né? Claro. Em relação a Pai Ciro vai tirar você do SPC o e trazer Ciro vai seu tirar namorado daqui 10 dias, sua namorada daqui 10 dias. O Pai Ciro, o Pai Ciro. Como é que você vai fazer isso? Pagar minhas contas lá? Ele falou negócio de banco, não sei o que, vai absorver os 20%, não sei das quantas. Explica em detalhes. É que ele não tem tempo de explicar isso daí. Porque quando ele vai no debate, os caras não deixam ele explicar, né? Então, já que você deve estar por dentro, claro que está, né? Porque você é candidato do partido lá, você tem que estar bem afinado sobre isso. Essa pergunta que a gente vai fazer. Como é que o Ciro vai tirar nós do SPC do Serasa aí? Com uma coisa muito simples. Olha, qual é o problema hoje? Primeiro é bom lembrar que o Brasil está com 63 milhões de brasileiros com o nome do SPC. Esse número, Paulinho, você há de convir comigo que pouca gente sabia que existia esse problema. Gente paga lá com pau. Viu? Na verdade, nós quando recebemos essa informação dos nossos economistas, nós não acreditamos. Nós tivemos que ir ao SPC e Serasa e fazer a pesquisa e confirmamos, são 63 milhões de brasileiros que por isso às vezes não conseguem arrumar emprego, não conseguem nada, fica um cidadão de segunda categoria. E a coisa que o brasileiro, principalmente os trabalhadores, tem mais vergonha de estar com o nome sujo. E muitos ficaram com o nome sujo em função de ter perdido o emprego, aquelas coisas todas. Aí fomos avaliar. A média da dívida de todos esses 63 milhões são R$4.000. Se você for no feirão do SCPC, do Serasa, você sabe que todo tempo eles fazem um feirão de renegociação de dívidas. Até com 70%, 80% de desconto. 70%, 80% de verdade. desconto. Se você fizer o menor valor, porque eu já vi até de 95%, mas o menor valor é 70%. 70% sobra, na média, a dívida de 4.000 cai para R$1.200. Também os caras metem juros para dar com pau nos caras. Por isso que cai para isso aqui. Só que na hora de quitar isso aqui, você tem que pagar à vista o 1.200. Alguns casos até parcela, né? Em duas, parcela, três vezes, mas parcela com juro muito alto. Isso. O que é que nós estamos propondo, e aí que os economistas, que o Ciro botou o ovo em pé? Porque isso é botar ovo em pé que nem ovo de Colombo. Com super bonde, não. Não, é só cozinhá-lo. Daí você bate ele e fica em pé. Então o ovo de Colombo, o que ele diz? Nós vamos financiar esse 1.200 em até 36 meses pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica com juros de até 12% ao ano. O cara deve R$1.000... vai dividir em parcelas de R$30 a R$40, com juros de 12%. Ou seja, vai sair daquele juro de 250, aquelas multas absurdas. E isso aqui já está sendo feito no Ceará, porque existe dentro do Banco do Nordeste o chamado crédito amigo, e cuja inadimplência é de 1,4%, é bem baixo, em que ele pega e empresta até R$5.000 para uma pessoa, e o aval, que a pessoa não tem apartamento, não tem carro, nada para dar de garantia. O aval é feito um aval solidário, que é outra boa ideia dos economistas. Deixa eu te fazer uma pergunta. 5 a 10 pessoas serão avalistas desse companheiro que vai pagar de R$30 a R$40 por mês. Deixa eu te perguntar aí, em números, você tem esse levantamento? 60 e tantos milhões de nego devendo o SPC ou Serasa. Em números, quanto estaríamos devendo para o SPC e o Serasa? 65 milhões. 84 bi.
Putz, é dinheiro pra dar com pau. Sério mesmo? 84 bi? É. E aonde que o governo federal vai arrumar os 84 bi? Não, ele não vai arrumar. Pra poder pagar Ele não vai, desse primeiro, povo todo? já vai cair isso aqui, vai cair muito. Porque ele vai negociar com os fornecedores. Com os donos da dívida. Os donos da vida. Por exemplo, o que eu acabei de dar um exemplo, de 4 mil cai para 1.200 e aí ele financia esses 1.200. É os 80% ou os 20%? Que eu lembro que o Ciro falou alguma coisa de 80% e de 20%. Não, ele está falando o seguinte, o 70%, 80% é o desconto que ele vai conseguir. Talvez consiga até mais desconto na sua dívida. Vou dizer então que o governo vai negociar direto com o fornecedor. Ele vai comprar as dívidas. Vai comprar as dívidas. E vai comprar com desconto e vai refinanciar todo mundo com juros, chamados juros de primeiro mundo, né? Ou seja, não vai ter juros escorchantes, nem exploração do Algumas empresas fazem isso, compra a dívida de várias pessoas, né, e renegocia. Paga lá um valor irrisório, né? E cobra o juro do cara. Para ele ganhar, ele tem isso que ter aqui lucro. já está indo para aqueles negócios chamados perdas, né? Lucros e perdas dos bancos, das financeiras, aquelas coisas. Já está acumulado. E é bom lembrar, eu tenho feito até uma grande crítica, que esses grandes magazines que a gente compra neles, todos eles, não são mais magazines, eles são financeiras. Tem cartão de crédito próprio e cobra os juros que o banco cobra. Você virou uma grande financeira e coloca parcelas que caibam no bolso do companheiro, da companheira que está fazendo a compra, para que ele possa comprar em tantos meses e comprar 2 ou 3 produtos, levando apenas um, né? Esta vai ser uma das grandes revoluções, porque isto aqui vai voltar ao consumo das famílias, vai ter possibilidade de emprego. E aí entra na questão do emprego, né? Agora o Ciro, caso ele seja eleito presidente do Brasil, para ele entrar com um projeto de lei desse, ele vai ter que pedir autorização para o Congresso e também para a Câmara dos Deputados, não é isso? Ou ele vai na canetada mesmo para baixar esse tipo de lei? Não, essa negociação aí. Isso não precisa, porque é a coisa que funciona, os bancos estatais podem fazê-lo. Direto, não precisa ter aprovação? Não, já o fazem. Um decreto de lei, já nada. o fazem, né? Você pode pedir... Hoje você não faz consignado, por exemplo, com os bancos, já tem um negócio de consignado, só que ali garante que os juros sejam mais baixos, em torno de 2,5% ao mês, no máximo 3%, e aí você pode comprometer 30% da sua renda para esse pagamento. Aqui, os bancos vão comprar essa dívida e vão refinanciá-la, ou seja, o banco vai ganhar dinheiro ainda. Não vai perder, não. O banco que você está falando, não, quem seria somente a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil? Pelo governo federal seria esse. Agora, você pode estender para outros bancos regionais, tipo o Banco do Nordeste. Bancos estatais. Os bancos estatais. E se os bancos privados quiserem, o presidente Ciro está dizendo que também abrirá, porque eles vão ganhar também. Mas terão que ser obrigados a fazer a coisa naquele juro. E o cara que deve para o banco? Que tem muita gente devendo para o banco. Como é que o banco vai fazer? Por exemplo, o Banco Itaú. Estou devendo para o Banco Itaú, a minha dívida era 10 mil, hoje está em 90 mil reais, com juros e correção monetária. O Banco Itaú não vai querer negociar comigo. Vai sim. Sabe por que vai? Para entrar nesse pacote aí. Vai sim, porque ele sabe que você não vai pagar isso. Não, claro que não. É impagável da maneira com que eles estão cobrando de você. Bola de neve. E, aliás, isso aí é uma usura. Isso aqui é pior que agiotagem. Esses bancos têm feito isso com a classe operária, com os trabalhadores, com o povo bom do Brasil, de uma maneira muito vil. Tanto que o lucro dos bancos, você deve anunciar isso toda semana ou cada trimestre aqui, são absurdos. Tudo está parado no Brasil, a economia está zerada, fecha empresa, fecha comércio, gera desemprego e banco tem lucro. Alguma coisa está errada nessa brincadeira. O que produz um banco, Paulinho? Nada. Não, produz sim, produz infelicidade, miséria, fome. É só isso que banco produz. Suicídio, morte. Olha, quando eu era moleque... Ajuda muita gente, mas quando eu era moleque, eu lia gibi. No gibizinho de faroeste, e o desenho lá, aquelas coisas, o banqueiro era o abutre, pra você ter uma ideia. Porque se você lembrar nos filmes de faroeste... Desenho animado também. Assim. Morria o fazendeiro, ficava viúva, o banco ia lá, tomava a fazenda, porque estava hipotecada, tomava a fazenda da velhinha, sem o menor pudor. É verdade. Então, veja, precisamos mudar esse tipo de visão. O banco tem que financiar, é desenvolvimento, é crescimento, é habitação. Por que todo presidente que entra no Brasil não tem coragem de mexer com os banqueiros, né? Por quê? Porque eles são financiados pelos bancos. Todos os candidatos têm um financiamento bancário por trás? Os bancos... o banqueiro, ele pode ferrar o presidente
de alguma forma lá, não sei de que maneira, pode? Eu não sei. Eu sei que o nosso candidato... Eu queria que o presidente falasse isso lá. O nosso candidato está dizendo exatamente, ele está avisando os banqueiros, ó, vai acabar essa mamata de vocês na dívida pública. Vamos fazer uma auditoria pública nessa dívida. É verdade. Vamos rever todos esses contratos lesivos ao Brasil. Fala em banco, a Caixa Econômica Federal, não sei se você viu essa notícia, deve ter visto, essa semana, está financiando o carro agora, até em 36 vezes, direto, sem fiador, sem avalista, não sei como é que eles estão arrumando dinheiro. E com nome sujo. Pô, eu vou comprar um carro. Você tá com o nome sujo, Tô Paulinho? com o nome sujo, eu fui pro SPC, pro Serasa. Aguarda 1º de janeiro, Paulinho. Eu vou falar Ciro que vem não, aí. porque a maioria, eu sou parte desses... Faz parte dos 63 mil. Faz parte da estatística. Eu posso fazer. Então, todo trabalhador tem essa dificuldade. Não dá, os juros que tá aí, a crise, não tem. Infelizmente é Brasil aí. Então, agora eu não sei como é que a Caixa está fazendo. Nome sujo, até 36 meses, sem fiador. Mas é que o carro garante. Na sua inadimplência, ele vai lá e toma seu carro. Entendeu? O carro é uma garantia. É a garantia. É um bem. Tudo bem que não vai estar durante o financiamento, você vai até reparar que o seu carro não está no seu nome. Está no nome da Caixa. Não, mas é verdade. Olha, eu fui operador de computador, fui programador. Você que tem mais de 30 anos nas costas, né? Então, você está na área de tecnologia, TI e tal. Eu mexi com COBOL, mexi com Assembler. Eu fui operador mesmo da tempo do Boros, né? Da IBM, aquele lá atrás. Se tivesse seguido, eu teria sido analista de computador também. Eu fui analista de OM, Organizações e Métodos. Vamos lá. Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a sua área também. Bom, tem muita coisa que o senador não pode fazer, né? O que o senador faz? Ele também tem o papel do deputado de trazer recursos, dinheiro, emenda parlamentar. Tem emenda parlamentar o senador? Explica pra gente. Tem. Muita gente que não sabe o que é o senador. Tem as mesmas coisas que faz a própria Câmara. Também tem emendas parlamentares. Qual é o valor da emenda parlamentar do senador? Do deputado é 15 milhões. Eu acho que deve ser a mesma coisa, porque o orçamento é o mesmo e é dividido entre todos os parlamentares. Tanto que mudaram o orçamento. Mas só que a quantidade de deputados é bem limitada, é maior que o do senador. Então, pode ser maior, né? Talvez o senador, não será maior, não. Até porque você tem um orçamento que divide pela quantidade. Tanto que o orçamento agora se tornou impositivo, que é para dizer o seguinte: aquilo que está determinado como emenda parlamentar deverá ser transferido para os parlamentares, embora o governo não cumpra isso. Mas você vai ver as emendas parlamentares. A gente precisa rediscutir esse orçamento de maneira que, se isso é uma coisa boa, porque nessa época de eleição você vê governos que ficam facilitando emendas parlamentares para que ajude os parlamentares a se elegerem. Então essas coisas precisam ser revistas. Então nós defendemos que a ideia de emenda parlamentar seja por bancada ou por partidos, para que você possa definir aonde efetivamente esse dinheiro deva ser investido, no caso de saúde, no caso de ciência e tecnologia, no caso da inovação. Então tem que mudar muita coisa naquele cenário que nós temos hoje, porque esse orçamento, você sabe, 52% dele já não existe, que é juro e principal da dívida. Então, o Estado trabalha com um orçamento de 48%. A partir daí, 27% ou 29% é previdência. E depois, todos os demais setores ficam com as demais, com o que sobrou desse dinheiro. Então nós temos quase 80% disso preso para que você possa depois investir em educação, segurança, transporte, inovação, essas coisas todas. Veja que vai ter que rever esse orçamento. Como você é analista de OM, o que eu vou falar você vai compreender e talvez me ajude a explicar para os nossos ouvintes em 1900 Não importa, o que a gente já foi, a gente jamais deixou de ser. Não esquece. Fazer uma curva ABC, né, das despesas do Brasil, você tem 52% dela que é dívida e principal de dívida. 27 ou 29% que é previdência e demais. Aonde é que eu devo atacar o problema primeiro? Repita. 52% do meu orçamento é juro e dívida pública.
principal essas coisas. Tanto que ano passado nós pagamos mais de 400 bilhões para isso. Aí fica difícil você investir em outras ativos. Você tem mais dívida do que... Tá ferrado. O orçamento na sua casa... Para onde você vai olhar isso aqui? Tem que começar tomando conta disso. Tem que resolver esse problema primeiro, claro, não é isso? Senão vira uma bola de neve os bancos. Por isso que ele cresce. Tanto que naquela emenda 95 que eu falei, a única coisa que não é amarrada por 20 anos é a dívida. Os bancos sempre têm privilégios. Mas na hora de você fazer refis, né, que você acabou... De onde vai ter dinheiro para pagar essa questão aqui do SP Ciro, aqui, essas coisas todas? Mas agora há pouco teve um refis de 350 bilhões de desconto para os empresários. Para lá pode, quanto for. 84 era o total da dívida. Se o governo pegasse, gastasse para quitar os 84 bilhões... seria uma coisa, mas ele não está fazendo isso, ele está pegando, renegociando, tirando esses juros, essa usura, essa agiotagem que é feito pelos bancos, por todas essas financeiras, reduzindo a um valor mínimo e financiando para o povo brasileiro que pague em até 36 vezes. No refis, ele além de dar desconto, tira a multa, parcela em 96 vezes e para ele está tudo bem, para o patrão, para o dono todo baronato aí está perfeito. E aí o que ele fez? Ele paga 1 ou 2 parcelas, porque ele recebeu o CND, 2, 3 parcelas, faz o quê? Para de pagar e espera o próximo refis. Veja você, é um absurdo que nós temos, mas precisa mudar esse estado de coisa, e para isso nós temos alguém que tem coragem, que tem proposta para reformar isso, que chama-se Ciro Gomes. Principalmente aí o que o governo fez também com a bancada ruralista, ajudando muito a bancada ruralista em isenção de dívidas, que é absurdo. O pessoal da soja, esse pessoal já são milionários, né? E aí eles acabam dando a isenção de refis, etc e tal. Algumas leis que eu vi que o pessoal estava votando lá, favorecendo somente os ruralistas. E mais do que isso, você sabe que a isenção para exportação quase tem 0 de imposto na exportação, né? Então veja você, para isso tudo pode. E vejo eles apoiando um candidato, e é que me deixa triste de ver a burrice da cabeça desse povo. Eu quero falar bem para esse povo que está aí apoiando um certo candidato, que está dizendo que vai acabar com todo o subsídio. Sabe o que vai acontecer com a agricultura no Brasil, o agronegócio? Em 1 ano quebra. Porque ele só subsiste hoje com o subsídio do governo. E o economista de um certo candidato, que se diz ultraliberal, diz que precisa acabar com todos os subsídios. Então o agronegócio, acordem. Este candidato que vocês estão dizendo que vão apoiar é o candidato que vai ser autofágico. Vocês estão sendo autofágicos, vocês estão se matando, porque ele não vai, segundo a proposta dele, não vai permitir mais subsídio para nenhum setor da economia, porque o setor bom para esses caras é o setor que sobrevive por si só. Também, candidato. Tá virando sabatina aqui, né? Fique à vontade, eu tô adorando. Espero que você também esteja gostando, seus ouvintes também aí. A gente tá aqui, essa entrevista nossa vai ficar lá eternamente no nosso Facebook e também no YouTube. E ela está sendo gravada, o áudio também vai ficar postado, quem quiser, vocês também, que se quiserem baixar ou ouvir a entrevista editada, bonitinho, o áudio com qualidade, é bem legal, viu? E é importante para tirar dúvidas, aprender. Eu estou aprendendo, vou aprender muito, eu não sei nada perto de vocês, né? Então aprendendo mesmo. Cada dia que vem um candidato aqui, eu aprendo alguma coisa, né? Então isso é importante. A gente vai para mais uma pausa, 17 horas e 28 minutos, para o último break nosso, beleza? Último bloco? 5h28 agora, beleza? Vamos que vamos. O melhor do sertanejo universitário e raiz. Manhã Sertaneja da Sati. Todos os dias às 4 da manhã. Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino é atacada por uma criatura que todos acreditavam estar extinta. Um tubarão pré-histórico de mais de 20 metros. Para salvá-los, Jason Statham se junta a um oceanógrafo para uma incrível aventura mortal. Não perca Mega Tubarão, em cartaz no Centerplex. Garanta seu ingresso pela internet ou na bilheteria do cinema. Saiba mais em centerplex.com.br.
Você ainda não adicionou no WhatsApp da Sat FM? 11 9 83 33 90 90. Então adicione já. 11 9 83 33 90 90. Aqui você participa da programação, pede músicas, manda alô, recados e ainda manda fotos e vídeos com informações de onde você estiver. Adicione já. 11 9 83 33 90 90. 11 9 83 33 90 90. WhatsApp da Sat FM. 11 9 83 33 90 90. Tá gostando, né? Olá, sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news. Você sabe o que são fake news? São notícias falsas que só trazem desinformação. Aquelas notícias que recebemos pelas redes sociais, geralmente cheias de exageros e mentirosas. Durante as eleições, elas podem ser muito perigosas, ao ponto de causar tumultos e destruir reputações em poucos segundos. Por isso, fique alerta. Existem várias formas de verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Cheque a fonte da notícia. Tenha certeza de que o autor é uma pessoa confiável. Procure saber mais sobre o assunto antes de compartilhar qualquer link, vídeo, áudio ou publicação. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse o site do TSE, www.tse.jus.br. Márcio França é 40. O novo governador de São Paulo, Márcio França, fala sobre confiança. Confiança são promessas cumpridas. Por isso, quem governa tem que ter palavra, tem que honrar seus compromissos para merecer a confiança e ter a lealdade como valor maior. É assim que eu tenho trabalhado toda a minha vida e é assim que eu vou ser no governo de São Paulo. São Paulo confia e avança. PSB, PSC, PPS, PTB, PV, PR, POD, PMB, PHS, PBL, PRP, PATRI, PROS, SD, AVA. As músicas que marcaram época e o romantismo no seu rádio. Sat Night Emoções. Domingo a sexta, 22 horas. Coração. Sat FM e Centerplex Cinemas leva você ao cinema para assistir os melhores e mais incríveis lançamentos em 2D ou 3D. Participe quantas vezes quiser pelo site radiosatfm.com.br no link promoções. É a promoção Sat FM e Centerplex leva você ao cinema. Participe. Fala, Bolsonaro. O apelo que eu faço a você, vamos trabalhar ao lado, junto ao seu vizinho, junto ao seu local de trabalho, buscando mais um eleitor, mais um amigo para essa nossa causa. Fazemos o nosso projeto, de fato, para mudar o destino do nosso Brasil. Numa só bandeira, num só propósito, fazer desse país uma grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Dia 7, RC7. Muda Brasil, muda de verdade. Coligação PSL-PRTB. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. Amigos do futebol em rede, o Internacional venceu seu maior rival, o Grêmio 1-0, e ganha confiança na briga direta com o São Paulo pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grenal foi tenso, sem grande brilho e até equilibrado. O efeito da vitória deverá ser sentido nos próximos jogos. O Inter terá adversários mais fracos do que o São Paulo. A vantagem gaúcha, só um clássico longe do seu estádio. Com uma equipe armada para jogar no contra-ataque e no erro do adversário, o treinador Odair Hellmann poderá explorar essas características da sua equipe nos jogos fora de casa contra Chapecoense e Corinthians e pressionar ainda mais o São Paulo na competição. O Inter encontrou um jeito de jogar,
No ataque, Leandro Damião ainda leva vantagem diante de Jonathan Alves, que não desencantou. A força do time gaúcho está no setor defensivo. Usa muito bem a dupla de zaga com cobertura de Rodrigo Dourado. Marca bem no meio-campo e solta os laterais para o apoio. Quando o time sai em velocidade, encontra espaço, mas ainda faltam os gols. O Inter tem o mais baixo desempenho ofensivo entre as equipes melhores colocadas na competição. Mesmo assim, tem tudo para ter vantagem sobre o rival São Paulo antes do confronto direto, que vai acontecer em outubro. Esse confronto direto, para a alegria do Internacional, será no Beira-Rio. Fábio Seródio, Futebol em Rede, venha pra rede, você também. De hora em hora, informativo, Sat FM. Rádio Sat FM agora 17 horas e 35 minutos, terminando o nosso bate-papo com Antônio Neto, candidato ao Senado pelo PDT, está de passagem aqui por Suzano. Ele vai agora para 2 atividades, tem uma atividade de 5 horas, então ele tem que daqui a pouco sair correndo, senão ele não chega no horário lá, né? E depois uma outra atividade noturna aí que vai acontecer. Hoje é lançamento da candidatura do Marcelo Cândido, que foi o ex-prefeito da cidade. Ele é candidato ao governo de São Paulo pelo PDT também. Então vai ter uma galera lá, muita gente, vários políticos da região, de outros lugares, enfim, vai ser um monte de gente. E talvez eu dê um pulinho lá para fazer a reportagem também por lá. O Marcelo tá devendo a visita aqui, ele falou que vem. Tô esperando, né, Marcelo? Vem lá, hein, meu. Vai vir, claro que vai. Se não vier, dançou. Não vai ganhar eleição, tem que vir aqui para ganhar eleição. Eu ouvi dizer que se vier aqui, ganha eleição. Ganha eleição. Tô aqui por causa disso. Lá em Santos, ela quer o pastel, não sei das contas. Fui comer o pastel, não sei das contas. Então, né? Vamos falar de educação? Antes, deixa eu falar uma coisa. A gente brincou com a SPCIR, essas coisas. O nome certo chama-se Pronome Limpo. E aqui está a cartilha, te entreguei uma. Sim. O que significa esse projeto, esse programa, para acabar de vez com todas essas brincadeiras que fazem. É uma coisa muito séria esse projeto, é uma responsabilidade para tirar o nosso povo mais sofrido desse, eu diria, buraco negro que se enfiou, infelizmente, e ajudá-lo a sair para poder... Cheque especial, cartão de crédito, isso é só no Brasil que tem 500%, é só no Brasil. Só no Brasil. Vamos falar de educação. Vamos. Fale aí. O que você tem como projeto aí para educação, você sendo senador do Brasil? Olha, nós temos por São Paulo, claro. Nós temos que dar uma boa mudada no que está sendo feito na educação no Brasil. Inclusive, conversando com uma candidata nossa deputada federal, Tabata Amaral, que é especialista em educação, formada em Harvard, é uma menina muito inteligente da juventude, aí tem 24 anos, é o seguinte: esse modelo que foi implementado agora, essa reforma que foi feita, não foi discutida com ninguém. Então é rasgar isso aí e refazê-lo. Nós precisamos fazer um currículo básico nacional aí, né? A base nacional curricular, vamos ter que fazer tanto para aquilo que nós chamamos educação fundamental, como também para cursos ensino médico profissionalizante. Primeiro, eu estou trazendo uma palavra que está virando até, vamos incluí-la no dicionário daqui a pouco, vamos sobralizar a educação no governo Ciro Gomes. O que nós queremos dizer com isso, Paulinha? Sobral hoje é a cidade do Brasil que tem a melhor educação básica, fundamental do Brasil, perfeito? Que é nota 9,1 do Fundeb, para você ter Fundeb, tem um nome certo lá da avaliação. Pois bem, é a melhor. E hoje nós temos o prazer de falar. Por que falamos em sobralizar? Porque a melhor ensino público está lá, e também o estado do Ceará como modelo para se irradiar para todos os demais estados. Das 100 melhores escolas fundamentais e que são públicas do Brasil, 82 escolas são IDEB, que é o IDEB. Eu estava querendo lembrar também. Desenvolvimento Educacional Brasileiro. Isso. 82 das 100 melhores escolas do Brasil hoje. Eu ia lembrar até às 6 horas. Estão lá no Ceará. Então, na parte de ensino médio, e aí é uma proposta diferenciada. Primeiro, o ensino fundamental é só, quem quiser até ter uma ideia, teve um programa chamado Globo Rural, há uns dias atrás, fez uma reportagem numa escola rural
no interior do Ceará, chamado Brejo Seco. Vale a pena assistir para ver por que funciona a educação lá. É a valorização do professor, é o envolvimento da família, envolvimento da sociedade, o salário dos professores é um salário digno, sério, os projetos de envolvimento da sociedade local faz com que efetivamente dê certo a educação. É isso que queremos espalhar para o Brasil, o ensino fundamental integral, né? Dia todo. No ensino médio, mesma coisa, profissionalizante, né? Porque nós precisamos também preparar essa juventude e concorrer, né? Dando a eles estágio, remunerado pelo Estado, essas coisas todas, e fazer uma nova sistemática, Paulinho, de ensinar. Porque hoje, a gente brinca muito, as nossas escolas estão completamente defasadas. Você vai lá no Decoreba, por exemplo, vamos decorar aqui que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e Caminha fez a primeira carta. Aí o aluno fica aqui olhando aquilo, ele abre o celular dele, puxa lá, descobrimento do Brasil, vem tudo sobre o descobrimento do Brasil, e se brincar vem em 3D filminho das caravelas chegando. Ou seja, nós precisamos mudar. Como é que nós vamos atrair o aluno para que ele venha para a escola, se fixe na escola e possa aprender e, acima de tudo, avançar nos estudos e se comprometer com os estudos. Então nós vamos fazer esse tipo de coisa e pode ter certeza que o modelo utilizado, porque hoje 1 em cada 3 escolas técnicas do Ceará já estão implementadas esse modelo de tempo integral com estágio remunerado pago pelo Estado, para que você não perca essa juventude para o tráfico ou para qualquer coisa ruim. E acabar também com esse negócio de aprovação automática. Aí isso aqui é só em São Paulo, esse governo de 24 anos do PSDB. Achei que era o Brasil inteiro. Não, é só São Paulo. E é um modelo equivocado. E depois ficam dizendo que vão resolver o problema do Brasil. Isso é hipocrisia. Vocês não vão na conversa mole aí para boi dormir, nessas pirotecnias que são feitas nos programas eleitorais, não. São mentirosos, né? Dizem que vão despoluir o Rio São Francisco e não conseguem despoluir o Tietê. E você sabe que aqui teve um prefeito, que é o Marcelo Cândido, que foi presidente do consórcio de cidades do Alto Abate, né? Amate, Associação Metropolitana do Alto Tietê. Do Alto Tietê. Dos municípios do Alto Tietê. Municípios do Alto Tietê. E com isso a discussão, e não resolveu o problema em 25. Nem aquele trechinho da marginal ali que começa a brincadeira do Tietê, eles tiveram a capacidade de despoluir aquela coisa. O Rio Tietê começa a ser poluído rapidamente, falando para você, ele começa a ser poluído, ele nasce em Salesópolis. Não sei se você foi lá, conheceu Salesópolis. Já conheci Salesópolis. Tem a nascente do Rio Tietê. Ali quando você desce para Caraguatatuba. Ali também ali você sai para onde? No Campo do Jordão, etc. Isso. Vale do Paraíba, etc. Tem até uma grande represa ali. Então ali é a nascente do Rio Tietê. Isso. Dali para cá, já começa a chegar em Biritiba-Mirim, já começa a poluição em Biritiba-Mirim. Você acredita um negócio desse? Que é quase que rural. Já não é possível. Cinturão verde de São Paulo. Claro, ali é hortifruti. Se dali para cá os governantes, governo do estado, Sabesp, não sei quem, começassem a fiscalizar, multar, ferrar mesmo os caras que jogam dejetos, esgoto dentro do rio, o rio hoje Tietê seria um rio. Eu sou do tempo que no Rio Tietê, vai falar que eu sou antigo, sou velho, se remava no Rio Tietê, porque o Corinthians era do lado do Rio Tietê e tinha o departamento de remo do Corinthians que utilizava o Rio Tietê para treinamento de remo. Vai vendo a situação. Tanto que como o que era naquela do Corinthians época. Tem 2 remos, inclusive. Naquela época, exatamente. Você é corintiano? Não, eu sou palmeirense. Coitado. Hoje à noite, o Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro e o Corinthians vai jogar com o Flamengo, né? Hoje, somos paulistas pela hoje, Copa, né? Pela Copa somos do paulistas, Brasil. Sim. Né? Agora a final a final da Copa do Brasil, aqui, 2 paulistas. Não, vai ser Corinthians e Cruzeiro na final. Continue. Olha, o Cruzeiro você que está vendo meu rosto de decepção, eu estou aqui defendendo que tenhamos uma final paulista. Ai, meu Deus. Ganhamos os 2, né? Porque aí São Paulo mais uma vez. Uma final paulista e o Corinthians campeão de novo outra vez. Vamos lá. Se não for do jeito que foi o do paulista, tá ótimo. Corrupção. Brasil está um caos. Lava Jato, tivemos agora essa semana um candidato de Poá, que foi prefeito de Poá, impugnado como candidato a deputado federal, né? Não passou na lei da ficha limpa, né? Enfim, temos aí muitos candidatos, um monte de gente enrolada com a corrupção. Queria que você falasse rapidamente, em poucas palavras. Corrupção.
Vamos fazer para resolver o problema da corrupção no Brasil? Que tá difícil, hein? Tá duro. Começa que ontem também prenderam o ex-governador do Paraná e a esposa. Isso foi uma pá de cal na candidatura do PSDB no Brasil. É verdade. É bom lembrar que são todos metidos a serem vestais da moralidade, mas são todos eles. É lembrar de Aécio Neves, né? Lembrar Azeredo, lembrar a denúncia contra o Geraldo Alckmin em São Paulo, até merenda, nego fala que andaram desaparecendo com ela. Pois bem, nós estamos com uma visão que realmente tem que combater isso direto. E o presidente Ciro tem dito que o exemplo é a melhor coisa que tem que fazer. É não roubar e não deixar roubar e punir exemplarmente aqueles que roubam. E toda a força ao combate à corrupção. Não há outra coisa a fazer. As leis estão aí para serem aplicadas. O problema é que tem lugar que bota na cadeia o corrupto e alguém lá de cima do Supremo, né? Parece que tem algum convênio de... Ligou de manhã, de tarde... Você não está falando do Gilmar Mendes, não, né? Não estou falando dele. General Motors que eu estava falando, GM que eu estou falando, General Motors, né? Então é mais ou menos isso que ocorre, infelizmente. Mas não roubar, não deixar roubar, punir exemplarmente aquele que porventura se desviar. Muito bem. Geração de emprego? Geração de emprego. Pois para a gente encerrar, tem 15:06, eu não quero te atrasar. Você não me atrasa, é um prazer, uma honra ficar conversando com você aqui. Gostaria, como eu te falei, mais umas 3 horas, mas você tem compromisso lá no Jornal da Cidade, senão os caras vão me matar, falam, pô, você pega os candidatos lá, não deixa os caras sair para vir no nosso compromisso. Eles fazem a mesma coisa comigo, mas eu sou um cara solidário. Não, você vai lá e depois tem um compromisso mais tarde da noite. Mas na verdade, isso que você está fazendo é uma oportunidade para nós. Quantos espaços a gente tem disso? O tempo de televisão é bastante restrito. Se a gente não tiver, através de programas como o teu, que inclusive é duplo, né? Não só rádio, mas também triplo, né? Facebook e também... Site, aplicativo no celular, nossa, todo jeito, todo jeito. YouTube, todas essas coisas, ou seja, é uma oportunidade que nos conheçam, porque é bom comparar com os que estão por aí, que ou já votaram contra os trabalhadores. Temos que ser mais valorizados, né? O pessoal não valoriza, por exemplo, Suzano, a gente é a única rádio da cidade, infelizmente, eu falo e não tenho medo de falar não, nós não somos valorizados. E temos que ser, a rádio tem 10 anos e tem que ser mais valorizada, porque é a única veículo de comunicação na cidade e o pessoal fica aí com... Então eu sou meio revoltado, vamos lá. Não fique, não. Tem que ser mais valorizado. Vamos fazer o convencimento pela qualidade dos seus programas, pela qualidade das pessoas que você tem trazido aqui. Olha, nós temos uma estratégia para gerar, no primeiro ano do nosso mandato, eu como senador e o Ciro como presidente, 2 milhões de empregos. É pouco para aquilo que nós temos de realidade, mas é a retomada de vocês para 2 milhões. Para o primeiro ano de mandato. Primeiro ano. Por quê? Se for somar os 4 anos, 8 anos. Não, 8 milhões. Aí já vou ter. Não, ele é potencializado. Não é uma progressão simples, é uma progressão geométrica. Porque um programa puxa o outro. Vamos falar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É um programa que está aprovado pela população, a necessidade de residência, está parado. Aliás, são 7.200 obras paradas que nós vamos retomá-las e refazê-las. No caso, vamos começar pelo Minha Casa Minha Vida, que não precisa de dinheiro novo. O dinheiro já existe, está no Fundo de Garantia. É carimbado. O Fundo de Garantia é para isso, é para financiar construção de moradia para trabalhadores. Então, Minha Casa Minha Vida tem fonte de recursos para você poder retomar as obras do Minha Casa Minha Vida, resolvendo muito dois problemas. Habitacional, muito grande. Resolver o déficit habitacional e gerando emprego na mão de obra menos qualificada, aquela que infelizmente não teve oportunidade de se qualificar. Mas que ao mesmo tempo, Paulinho, na medida que a construção civil alavanca, ela puxa automaticamente a economia. Outras empresas precisarão contratar outros profissionais, não só da construção civil. O segundo grande indutor de mão de obra, também no mesmo estilo da construção civil, é aquilo que ele estava falando da questão do Tietê, saneamento básico. Você sabe que o índice de saneamento básico nas cidades brasileiras é muito baixo. E você sabe que de onde tem dinheiro para isso? Fundo de Garantia. O FAT e o Fundo de Garantia são fontes de recursos para financiamento da questão do saneamento básico. Vamos resolver dois problemas. Você falou de saneamento básico, eu vou entrar, vou tesourar você aí, que eu quero falar o seguinte. Fale. Saneamento básico. Você não foi, não sei se você conhece o Pará.
Conheço. Norte. Conheço. É zero. Zero. De saneamento. Não tem saneamento básico lá. Não tem. É Pelo um contrário, tem aquela no holandesa, empresa holandesa, que soltou agora todos aqueles dejetos da mineradora que ela é, que destruíram todos os rios próximos, as nascentes próximas. Então é um absurdo a falta de saneamento básico lá no norte, norte e nordeste. Mas não precisa ir longe. Vai aqui também, mas é a Billings, nossa, aqui a do gente lado. resolve o problema da saúde no saneamento básico em primeiro lugar. Isso, e gera emprego. Gera emprego. Porque esse também é obra de construção civil. E o dinheiro existe para isso. Então o presidente Ciro Gomes, mais uma vez, tem esse compromisso de retomar essas coisas. Ele foi prefeito de cidade, foi governador de estado, e ele aumentou de 30% ou 27% a 30% do saneamento básico no estado do Ceará para 67%. Então ele sabe como destravar as coisas para que possamos investir em saneamento básico e fazer prefeitos de várias cidades do Brasil a olharem para o saneamento básico com um olho diferente, porque muitos prefeitos não gostam de fazer obra de saneamento básico, preferem fazer praça, ginásio de esporte, porque ele está enterrado debaixo da coisa. Mas não esquece, é uma obra visível. Não é uma obra, mas esquece que aquilo votos. reflete na questão da saúde do município, reflete na questão do atendimento hospitalar e todas as demais coisas. Então vamos fazer esse projeto para esse tudo. Antônio, suas considerações finais. Eu não queria que você fosse embora, eu gostei de bater o papo com você aí, bem legal mesmo. Gostei mesmo, tô falando sério. Você vai ter que ir embora. Tenho que ir. Tô te tocando. Não, você vai ter que ir porque vocês sabem, infelizmente, eu não posso continuar aqui, porque o papo está muito bom e a oportunidade que eu tenho de esclarecer vocês que estão nos assistindo das nossas propostas, dos nossos compromissos. E agradecer mais uma vez, Paulinho, que você... essa oportunidade de a gente colocar as nossas ideias aqui. Eu quero lembrar que hoje é dia 12 de setembro. E 12 é a marca e o número do nosso partido. Né? E hoje no Brasil inteiro nós estamos fazendo uma mobilização enorme de panfletaço, bandeiraço, adesivaço, para relembrar que o dia 12 nós temos um candidato sério, que é o presidente Ciro Gomes, que tem um projeto nacional do desenvolvimento para retomar o Brasil com as questões mais caras ao povo brasileiro. Resolver o problema da segurança, da saúde, da educação, do transporte, ou seja, voltar o Brasil a ser uma economia pujante, não esta que cresce como rabo de cavalo, cresce para baixo e infelicita muitos brasileiros. Então, agradecendo a você, agradecendo aos seus ouvintes e as pessoas que nos assistirão tanto pelo Facebook e YouTube, dizer para vocês que hoje à noite estamos aqui em Suzano, lá no Bunkyo, né? É o clube na japonês. Campos Salles 444, no lançamento da candidatura. Não é lançamento porque nós já estamos em campanha, é a largada da campanha. Escolhemos também o dia 12 por causa disso. A largada da candidatura de Marcelo Cândido, que é um companheiro que é muito preparado, e vocês já tiveram a oportunidade de tê-lo como prefeito por 2 mandatos, sabe o que ele tem de capacidade, sabe o conteúdo e a forma que ele tem. Espero que vocês possam ajudar a elegê-lo, né? E que ele possa fazer um governo em São Paulo também bastante importante, bastante bom para o povo mais sofrido, que é o que ele representa. E nos colocar à disposição, Paulinho. Podemos voltar aqui uma outra oportunidade. Claro. Né? Sabemos que dia 7 todo mundo tem que ter a responsabilidade. 7 de outubro. É renovação? É renovação. Renovação e mais do que brasileira. Isso, mais do que isso. Consulte o candidato se ele não está com ficha suja, se tem processo, se o cara é limpinho, se o cara é legal. Antes de você botar lá o seu voto nele, tem que ser assim. Eu acho que tem que ser. E mais do que isso, veja o partido. partido. A conscientização do voto. Veja primeiro o partido que ele tem, se esse partido votou a favor do povo brasileiro ou votou contra o povo brasileiro. Segundo, verifique se ele não é dinastia partidária, né? Porque eu sou filho de Cicrano, de Bertrano, porque lá é assim, o pai está com problema, ou não sei o quê, lança o filho, o neto, esposa, não é isso? Esposa. E por último, dizer o seguinte: o voto é muito importante. O voto é muito importante. O voto é uma procuração
que você está me outorgando para que eu possa representá-lo no Senado da República e lá fazer as coisas que o Brasil precisa, que você precisa, que o povo em geral precisa. Muito bem, senhoras e senhores, estivemos aqui com Antônio Neto, candidato ao Senado por São Paulo, pelo PDT. Obrigado, Antônio, grande abraço para você. Obrigado, pessoal aí que está ouvindo a gente, assistindo também. E uma outra oportunidade, se você quiser retornar, os microfones da Rádio Sat estarão sempre à inteira disposição de você e outros candidatos que aqui, porventura, estejam aparecendo pela cidade de Suzano. Grande abraço. Um grande abraço para você também. Parabéns pelo seu programa e pela qualidade das suas perguntas, que me deixou muito confortável para respondê-las. Obrigado.